Você está no Sustentabilidade em Pauta, o ponto de encontro entre inovação, meio ambiente e sociedade. Aqui, a sustentabilidade sai do discurso e se transforma em prática. Insights, ideias que inspiram e experiências reais de quem já está construindo soluções para um mundo mais equilibrado. Sustentabilidade em Pauta. O futuro não espera. Ele começa agora. Olá a todos e a todas, bem-vindo a mais um Sustentabilidade em Pauta. No bate-papo de hoje convidamos Maria Fernanda Pestori, analista sênior de meio ambiente do Pacto Global da ONU, da Rede Brasil. O nosso papo de hoje vai ser sobre Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, que é uma agenda preponderante tanto no meio público quanto no meio privado. Mais uma vez, gostaria de agradecer a disponibilidade da Maria Fernanda de estar aqui participando para que a gente possa bater um papo e entender melhor o que é o Pacto Global da ONU. Obrigado, Maria Fernanda. Obrigada a você pelo convite, Paulo. Então vamos lá, Maria Fernanda. Para a gente iniciar esse nosso bate-papo, eu gostaria de saber um pouco como foi a sua trajetória até você chegar aí no Pacto Global da ONU e qual que é exatamente a sua função dentro da Rede Brasil. Tá, legal. Bom, eu sou bióloga de formação e sou mestre em ecologia, também tenho um MBA em gestão de projetos, todos pela USP, e eu sempre trabalhei com temas ambientais. Então, tanto na área acadêmica, né, como também na carreira mesmo profissional, eu sempre trabalhei mais com temas ligados a isso, licenciamento ambiental, né, entre outras pautas, e nos últimos 5 anos, mais ou menos, eu tenho trabalhado mais diretamente com temas ligados à sustentabilidade empresarial, né. Então, eu fui me aproximando cada vez da agenda, especialmente climática, e para a parte de florestas, né, dentro do setor empresarial. E quando eu entrei no Pacto, que já faz um pouco mais, quase 3 anos e meio, mais ou menos, eu entrei justamente com esse foco de ajudar as empresas dentro da temática ambiental, né, a sair ali do discurso e avançarem na prática. Então, nos últimos 3 anos, mais ou menos, eu trabalhei diretamente na construção de estratégias de descarbonização, então, na agenda do ODS 13, de Ação pelo Clima, né, que meu papel era muito de articulação e também de implementação, então, conectar as empresas, parceiros técnicos, iniciativas globais, né, para viabilizar a jornada empresarial rumo ao net zero, né? E hoje, agora já mais recentemente, eu estou trabalhando dentro da agenda de agriculturas e florestas, com temas ligados tanto à conservação de floresta, como bioeconomia e também cadeias livres de desmatamento, que obviamente também tem relação com a agenda do ODS 13 de clima, né? Certo. E para a gente entender melhor, o que de fato é o Pacto Global, né, que é ligado à ONU, né, como é que ele funciona e também como que é essa intermediação que se tenta fazer com as empresas, né? Você falou que trabalha com sustentabilidade empresarial, bioeconomia, como que tudo isso daí acaba se agregando? O Pacto, ele surgiu, a gente fez 25 anos no ano passado, né, ali em 2000, a partir de uma provocação do então secretário-geral da ONU, né, o Kofi Annan, na época, né, e a ideia era justamente a gente conseguir aproximar o setor empresarial das agendas globais, né, então a gente tirar um pouco esse olhar de empresas como problema, né, e trazer elas para dentro da solução. Então, de lá para cá, né, isso evoluiu muito, esse entendimento. O Pacto Global hoje é a maior iniciativa de sustentabilidade do mundo. E, na prática, ele funciona como uma ponte entre essas agendas globais, como os ODS, né, e o dia a dia das empresas, né? Então, como as empresas vêm atuando frente a esses temas, né? A gente já trabalha através de redes locais. Então, hoje são 62 redes locais, né? A gente cobre ali cerca de 167 países, e aqui no Brasil a gente tem uma rede só pra gente, né? Já que a gente tem um país também de tamanho continental aí, né? E a Rede Brasil em especial é a segunda maior rede do mundo, né? Então a gente tem um papel muito forte de mobilização, a gente tem mais de 2.000 empresas e parceiros também, né?
e a gente ajuda aí nessa construção de soluções, né? Então, não é apenas uma agenda de engajamento em si, mas é ajudar nessa implementação empresarial frente às agendas do ODS, né? Então, a gente trabalha com iniciativas, projetos, capacitações, né? E espaços também de troca para as empresas se apoiarem mesmo, né? Aqui deu certo, aqui não deu, né? E traduzirem essa agenda em ação concreta. E como vocês, né, no impacto, vocês observam a receptividade das empresas frente a essa questão da sustentabilidade, né? Uma vez que muitas vezes empresas, né, principalmente de menor porte, elas acabam tendo a questão da sustentabilidade ou como foco secundário, né, como pauta secundária, ou nem está na agenda dessas empresas gastar tempo, recurso para a construção dessa pauta da sustentabilidade dentro do negócio dela. É um desafio mesmo, mas a agenda tem evoluído muito, então a pauta de sustentabilidade ela está deixando de ser mais, de repente, ou uma exigência, né? Ela tá começando a se tornar um ativo estratégico da empresa, né? Então, basicamente, quem não está fazendo está perdendo o mercado. Então, isso já ajudou a impulsionar bastante. E, logicamente, o primeiro passo é o engajamento. Então, fazer a empresa entender a importância da agenda, né? Principalmente para pequenas e médias que acabam tendo menos acesso a esse tipo de informação, tem menos equipe, né? Então, a gente tem algumas formações de capacitação mesmo, específica para pequenas e médias empresas, né? Então, o olhar do setor empresarial em relação às agendas tem evoluído bastante. Mas assim, você observa que quando, se você pegar um recorte das empresas que você já teve contato maior, aquelas empresas que colocam dentro da sua gestão uma área voltada mais à sustentabilidade, o ESG, que depois a gente vai falar um pouquinho, que efetivamente coloca dentro da empresa alguém responsável por isso, ela acaba implementando de uma forma mais fácil e duradoura essa agenda, né, os ODS, ou aquela empresa que efetivamente não tem um setor específico para isso, mas que tenha interesse ou vontade de fazer. Existe alguma diferença na hora dos resultados ou não? Ah, com certeza. Né, empresas que não têm alguém dedicado ali, né, para olhar aquele tema, aquilo acaba não virando prioridade, né? Então, né, acaba não sendo o foco. E aí eu até trago um pouco sobre maturidade mesmo das empresas. Então, quando a gente vai olhar empresas que são mais maduras na temática do ODS, ela toma a tomada de decisão com base neles. Então, passa por uma questão de esse tema ele vira gestão estratégica e governança. Então, não está só ali no relatório, na comunicação. Ela tem um planejamento estratégico, né? Com definição de meta a longo prazo, na alocação de capital, né? Até em relação aos indicadores, né? Então, quando a gente pega uma empresa super madura, e aqui eu posso até dar exemplo, né? Como a Natura, L'Oréal, eles... esse tema ele deixa de estar concentrado até mesmo numa área de sustentabilidade. Né? Isso tem mudado. Então, essas empresas que são mais maduras, ele não tem uma área de sustentabilidade, ela tem uma governança que é transversal. Então, vai permear operação, finança, compra, RH, estratégia, enfim, a área toda da empresa e cada área vai ter metas e responsabilidades claras em relação a isso. Então, posso dar um exemplo, em relação a compras, né? Então, o setor de compras, ele não vai olhar só o preço do fornecedor dele, ele vai olhar se esse fornecedor tem metas, né, em relação, vou pegar climático, por exemplo, se esse fornecedor está medindo emissões, se esse fornecedor tem metas de reduções, então deixa de estar ali, né, numa salinha separada da sustentabilidade e passa a permear toda a estratégia da empresa e isso, logicamente, reflete também na decisão, né? Entendi. E quando a gente pensa em empresa, é lógico que a gente tem já na cabeça a questão do ESG, né? O ESG.
que é a parte ambiental, social e a governança, né? É, é mais uma sigla junto com o ODS. Como é que se entende essas duas siglas? São a mesma coisa ou são coisas distintas? Vocês trabalham elas de forma distintas? Como que é o entendimento do Pacto Global frente a essas duas siglas, né? Essas duas siglas importantes, né? Lógico que também foram determinadas pela ONU, né? Ambas em tempos diferentes, mas como que elas se interconectam, né, dentro de uma empresa? Eu vejo essas duas agendas, na verdade, elas são complementares, mas elas têm funções distintas. E aí eu trago até uma curiosidade que a sigla ESG, a primeira vez que apareceu, ela foi criada pelo próprio Pacto Global, né, numa publicação que chama Who Cares Wins, né? E ela foi desenvolvida com o setor financeiro, e essa é uma informação importante, né? Porque ela vai trazer critérios ambiental, né, social e de governança para dentro da tomada de decisão de investimento. Então, né, o surgimento dessa sigla, né, ESG, ela está muito conectada à lógica de gestão de risco, de desempenho e de mercado. Já o ODS, ele tem um papel muito mais amplo, ele vai trazer uma visão de desenvolvimento, de impacto positivo, de transformação, né? Então, tem um risco, né, quando tudo vira a mesma coisa, mas na prática o que faz sentido é usar o ESG como ferramenta de gestão, né, e o ODS como direção estratégica. Então, para onde a empresa quer ir e qual impacto ela quer gerar, né. E aí eu até trago uma questão que a gente conversa bastante com as empresas, né, que é eles olharem quais ODS são prioritários, né, porque a empresa não vai conseguir priorizar todos os ODS e trabalhar com todos os ODS, né? Porque quem quer tudo não tem nada, né? Exato. Então, a empresa precisa fazer essa reflexão para onde ela quer ir, qual é o impacto, o legado da empresa, né? E então isso vai ser esse olhar que o ODS traz, né? O ESG, ele é muito mais essa lógica de risco mesmo, né? Então, muito mais ligado ao setor mais financeiro, digamos assim. Porque na hora que a gente tenta analisar, entra em sites de empresas e daí depois entra em sites de órgãos públicos, a gente entende que parece que o DS tem mais a ver com a gestão pública, né? Prefeituras, governo, né? E o ESG efetivamente parece estar mais ligado à questão do negócio, né? Então, por isso que às vezes dá uma certa dicotomia, né, no pensamento, né? Mas a gente vê que elas acabam tendo uma congruência muito grande. E é lógico que nas empresas, quando a gente vai falar de empresa, tem sempre aquela empresa que fala que faz, que quer, né, mostrar serviço, né? Porque, lógico, a pauta da sustentabilidade cada vez mais está em voga, né? Principalmente por questões de mudanças climáticas, os eventos extremos, enfim, várias situações que a gente vem recorrentemente passando e vivenciando, né? E sempre tem aquela questão do greenwashing, né? Vocês, como Pacto Global, e dando suporte a empresas, vocês acabam apontando isso ou não cabe a vocês apontar isso, essa questão do greenwash? A gente não trabalha né, apontando, então a ideia do Pacto Global é muito uma agenda propositiva, né? Então a gente vai engajar, vai trazer o tema, mas a gente não faz uma auditoria, né, das empresas, digamos assim, né? A gente tem outras instâncias que fazem isso, né? Mas com certeza hoje é uma preocupação real. A gente tem projetos aqui dentro do Pacto voltados para greenwashing, para as empresas entenderem os riscos, né? Até voltado, a gente publicou, inclusive, se vocês quiserem dar uma procurada depois, uma publicação sobre greenwashing. Então é um tema que a gente trata aqui dentro, mas não com esses apontamentos de quem está fazendo greenwashing ou não, até porque a gente não trabalha como auditores, né?
mais uma vez que a sustentabilidade ela entra na estratégia das empresas, em relação até de competitividade, né, também aumenta o risco de greenwashing, né? Uhum. Mas aí vocês, lógico, vocês, como você falou, vocês não são auditores, mas se vocês percebem uma situação com alguma empresa, vocês tentam conduzir ela para uma outra forma de abordagem, ou, ou acaba não fazendo nada com essa empresa? Não diretamente, eu diria assim, né? Mesmo que a gente tem, né, mais de 2.000 empresas aqui dentro, então seria uma missão impossível, né? Nossa equipe nem é tão grande assim para fazer isso, mas obviamente, né? A gente tem dentro aqui do pacto que são os movimentos, que são compromissos públicos que as empresas podem assumir aqui dentro do pacto, que trabalham ODS específicos, né? E elas fazem reportes em relação de como vem avançando e tal. Logicamente, se a gente percebe alguma prática, a gente muito no sentido de construir, né? Então, a gente, até por isso que a gente pensou nesse curso que foi dado ano passado para a área de comunicação sobre greenwashing, no sentido de construir para que a empresa entenda, né? Até faça da melhor forma a comunicação. E aí até coloco um ponto interessante, né? Às vezes não é a prática da empresa, mas é como é comunicado, porque quem faz o marketing, a comunicação, não são pessoas da sustentabilidade. Então, às vezes há um desencontro, né, da palavra técnica certa a ser usada, né? Então, às vezes é um erro só de comunicação, né? Então, a gente sempre tenta entender e direcionar da melhor maneira, né? Mas nunca, logicamente, a gente nem tem, não é o nosso core, né, fazer esse tipo de trabalho, né? Pensando nas 17 ODS, né, nos 17 ODS, lógico, a gente sempre pensa no ODS 4, que é educação, 7, se me faz memória, é a saúde, mas aí vamos focar agora na ODS 13, que é o que, de fato, você acaba focando, né? A crise climática para o Pacto Global é a principal porta de atuação junto com as empresas? Ou existem outras que também são... Não, logicamente, o ODS 13 ele está conectado a todos os outros ODS, mas eu seria injusta de falar que, né, o ODS 13 é a única prioridade. A gente, né, quando as redes locais, elas sempre vão olhar as prioridades daquele país, enfim. Então, para você ter noção, né, dentro das nossas prioridades, a gente tem hoje 10 movimentos, que são esses compromissos públicos empresariais, e cada um vai olhar um ODS específico, né, dentro desses que a gente entende como prioridade. Então, logicamente, o ODS 13 é um ODS relevante, né, até mesmo dentro da agenda empresarial, né, mas não é o único que a gente trabalha muito, né, a gente tem 3 frentes aqui dentro, então, que é direitos humanos, anticorrupção e meio ambiente. Dentro de meio ambiente a gente trabalha agriculturas e florestas, ação climática, água, oceanos e resíduos. Então a gente tem um leque bastante extenso. E como que está dentro das empresas esse processo de descarbonização? As empresas estão fazendo busca por novas tecnologias, tanto para aumentar a sua produção, mas para minimizar a produção a emissão de gases de efeito estufa. Elas têm se preocupado com isso, em fazer inventários, né, das suas emissões, exigir dos seus cooperados, dos seus parceiros, que eles também façam para saber realmente a pegada do quanto que cada um gera de emissão de gás de efeito estufa. Como é que é esse cenário nas empresas? O avanço ele tem sido bem grande, né? E cada vez a agenda especial de descarbonização vem dentro das prioridades, né? Então, cada vez mais elas estão assumindo metas para descarbonização, estruturando gestão de emissões. Então, é interessante porque o ODS, né, a descarbonização, né, não vou colocar o ODS 13 como um todo, que também a gente tem as questões de adaptação, enfim, né, mas a descarbonização em si, a mitigação, né,
Hoje a gente tem uma metodologia clara, né? E isso ajuda muito as empresas a internalizarem o tema, né? E bem implementadas para medir as emissões. Logicamente tem inúmeros desafios, mas é uma metodologia bem consolidada, né? E um movimento importante que teve, né, nesse sentido, é a adoção de metas baseadas na ciência. Então, hoje a gente tem o Science Based Targets Initiative, que é uma iniciativa que surgiu do Pacto Global, WWF, WRI e CDP. Hoje é uma iniciativa independente, né, que basicamente o que eles fizeram, né? Ele traz uma metodologia de cálculo baseada na ciência, né, para que as empresas consigam fazer seu cálculo de redução de emissões na quantidade e na velocidade necessária. Porque não adianta falar, eu estou reduzindo, mas né, que redução é essa, né? E ali com base no Acordo de Paris, no IPCC, né? Então, ela traz essa metodologia bastante clara e isso ela vai trazer um rigor técnico e uma credibilidade, né? Para que essas metas, de fato, estejam alinhadas com o que a ciência está falando, né? E que, de fato, elas estejam contribuindo para limitar o aquecimento global, né? Então, isso tem sido cobrado, inclusive, né, pelos grandes compradores. Aí eu vou dar até um exemplo interessante, né? Há uns anos atrás, o Biden, ele fez uma declaração falando que a Casa Branca, que hoje é o maior, né, comprador do mundo, iria só comprar de fornecedores que tivessem a meta validada pelo SBTi. Então, basicamente, a empresa, né, só fazendo um disclaimer aqui, a empresa entra com a meta, o SBTi faz a validação se essa meta está de acordo ou não. Né? Então, a Casa Branca tinha feito essa declaração, logicamente, por inúmeras questões, até mudanças geopolíticas, né? Isso não foi, de fato, implementado, mas foi uma declaração bastante relevante, né? Então, há essa pressão crescente dos mercados, de investidores, clientes, cadeias globais, enfim, exigindo essa transparência e compromissos mais concretos, né? Então, essa agenda climática, ela está deixando de ter esse caráter um pouco voluntário, né? E ela passa a ser cada vez mais exigida de maneira competitiva, né? Aqui a gente até vê, né, a gente acabou de aprovar o sistema brasileiro de comércio de carbono, né, do mercado de carbono, e você falou algo importante que é para se colocar aqui, talvez a gente conversar, é que a questão política, né? A gente vê que entra governo, sai governo, se entra um governo, né, uma continuidade daquele governo que está presente, a gente entende que as principais políticas vão permanecer e vão ser possivelmente consolidadas, né? Agora, se muda o perfil do governo, muitas vezes tudo aquilo que vem sendo construído acaba sendo quebrado, né? Um exemplo clássico agora é nos Estados Unidos, né, a mudança de presidente, né? Qual foi esse impacto, né? Como que vocês, impacto global da ONU, não pensando talvez só em Brasil, talvez global mesmo, qual foi e qual está sendo esse impacto dessa nova política que tem sido gerada desde o retorno do Trump como presidente dos Estados Unidos? Legal, excelente pergunta. Logicamente, eu estaria mentindo se eu falasse que não tem impacto. Logicamente tem. Mas o mercado ele vem se consolidando, principalmente em relação a essas questões de descarbonização, porque não é mais uma questão somente política, né? Não é um tema só político. A gente está aí vendo desastres atrás de desastres, enfim, então a agenda climática ela já vem sendo sentida, né, financeiramente pelas empresas, então eu vejo que isso traz um pouco mais de constância para essa agenda específica. Logicamente, alguns mercados desaquecem, alguns setores específicos, né, começam a não dar tanta prioridade, mas de maneira geral, digamos que essa exigência, né, ela já vem sendo mais bem consolidada pelos próprios impactos climáticos, né, nas operações das empresas. Então, e ao mesmo tempo também a gente tem outros mercados, por exemplo, europeu, né, agora a gente teve a regulamentação da UDR, né, que é para importação de commodities do Brasil, muito ligado ao desmatamento, que para a gente, né, a maior fonte de emissão é desmatamento ainda.
Então, essas, né, tem esse outro lado também puxando, né? Então, eu acho que para a agenda climática específica, isso traz certa estabilidade, apesar desses regressos, digamos assim, mas logicamente para alguns setores impacta bastante, né? Especialmente ali né, para as empresas globais que estão no território, né? Voltando um pouco aqui para o Brasil, né, especificamente na região da Amazônia, né, onde você tem focado aí seu trabalho, né, como que você tem visto a questão da bioeconomia dentro da floresta, né? Porque existe toda uma cadeia de produtividade, né, linkada lá, mas que também não pode ser tão exploratório, porque senão acaba essa cadeia, né, principalmente das comunidades tradicionais, dos ribeirinhos que vivem lá, acaba colapsando, né? Como que você vê a questão do desenvolvimento econômico, da conservação ambiental e a inclusão social da bioeconomia dentro ali da Amazônia? Para a bioeconomia, a gente ainda está, digamos que a gente está caminhando, né? Acho que tem um grande desafio no Brasil hoje que é muito estrutural. Então, de como a gente está, né? Logicamente, as comunidades, elas não têm capacidade até mesmo de escoamento dessas mercadorias. Então, de estrutura mesmo, de bioindustrialização, né? Deles poderem explorar aquele recurso da melhor maneira, né? Não ter atravessadores, enfim. Então, a gente tem muitos desafios ligados ao território mesmo, à estrutura. Temos, né, aí, para a gente tá explorando demais, quando a gente está falando de comunidades, é muito difícil, eu acho que a gente ainda não passou, digamos assim, dessa linha de, tá sobreexplorando, né? Porque são pessoas que vivem da floresta, eu digo até que são florestas, né? Então, quando vem dessa... Né, a bioeconomia vem de povos e comunidades tradicionais, logicamente ainda falta capacitação, né, para a gente explorar da melhor maneira, mas a gente ainda está caminhando, né, no desenvolvimento da bioeconomia, mas com certeza a gente tem um potencial gigantesco, não só na Amazônia, mas também como em outros biomas também, né? Legal. Para a gente finalizar, 2015, setembro de 2015, foram estabelecidos os ODS, com a perspectiva de 2030, e por isso a Agenda 2030, de chegar a alguns resultados, né, para melhoria não só na qualidade empresarial, mas para melhoria da qualidade de vida de todas as sociedades. Eu queria que você fizesse, se possível for, um check-up, um raio-x de como que está isso, né? Como que a Agenda 2030 está aqui no Brasil. A gente vai atingir as metas que estão traçadas dentro do Pacto Global da ONU. Qual que é a perspectiva disso? Legal. Bom, anualmente sai um relatório, né, de como a gente está caminhando em relação aos ODS, isso globalmente. Então, não é muito animador. Então, hoje a gente, 17% dos ODS, né, se eu não estou me enganando, 17% estão caminhando ali, né, para serem cumpridos, digamos assim, até 2030. Cerca de metade estão caminhando devagar. E um terço ou está muito lento ou está reduzindo, né? Então, a gente tem muito a fazer, muito a acelerar. Então, aqui eu diria que a gente precisa trabalhar cada vez mais para mudança de narrativa, né? Que a Agenda 2030 não é agenda de risco, não é agenda de obrigação, ela é agenda de oportunidade, né? Especialmente aqui no Brasil, né? Que a gente tem muitas vantagens naturais relevantes, apesar de muitos desafios, principalmente quando a gente olha para a pauta de direitos humanos, né? Mas a gente tem uma matriz relativamente limpa, né? Uma base forte de agronegócio que precisa ser trabalhada com um olhar social, né? E a favor da natureza, né? A gente tem um grande potencial de bioeconomia, tem uma biodiversidade única, né?
E isso coloca o setor empresarial brasileiro em uma posição privilegiada, né? Quando a gente está falando principalmente ali de transição para uma economia de baixo carbono. Então, os próximos anos vão falar muito mais sobre execução de implementação da agenda do que sobre compromisso, assim, né? Eu acho que a última COP 30, que foi aqui no Brasil, né? Especialmente ficou muito claro que ninguém mais quer, né? Saber só de compromissos. O pessoal quer, de fato, entender o que, de fato, tem, né? A gente está na agenda de implementação, né? E agora, mais do que implementar, a gente precisa implementar acelerando, né? Então, como a gente passa, né, a investir, a transformar as cadeias produtivas, né, e como a gente não deixa essa oportunidade passar, né? Eu acho que é uma agenda que pode trazer muito desenvolvimento olhando para o nosso país, especialmente, né? Mas existe alguma perspectiva dentro da própria ONU de ampliação desse prazo, ou esse prazo é o final? A gente ainda não sabe exatamente o que irá acontecer, né, se vai continuar trabalhando os ODS com novo prazo, ou se a gente... antes a gente tinha os objetivos dos milênios, né? Não sei se vocês se recordam, e passou para os ODS, não sei se vai ter uma nova roupagem, né, para esse nome, outras, de repente, algumas prioridades, né, umas urgências, a gente ainda não sabe, né? Aqui no Brasil, a gente tem trabalhado com um ODS a mais que não é oficial, digamos assim, da ONU, que é o ODS 18, que fala sobre equidade racial. E, né, que é um ODS importante, especialmente para o nosso país, né, historicamente. Então, assim, estou curiosa para ver, né, mas a gente tem que trabalhar com o que a gente tem agora, e de fato, se a gente conseguiu, acho que o ODS trouxe uma grande luz ao desenvolvimento sustentável, porque de fato ele traz metas, né? Ele traz objetivos claros e metas claras, e isso ajuda a direcionar, né? Então eu vejo que quem se movimentar primeiro, né, e mais rápido, a gente chama aqui de first movers, né? O pessoal costuma falar, ele ganha competitividade, acesso ao mercado e capital. Então, se o setor empresarial brasileiro conseguir avançar na escala, ele não só vai contribuir para a Agenda 2030, né, em si, mas também posicionar o Brasil como protagonista, né, dessa nova economia, a gente, né, deixar de ser promessa e, de fato, a gente entrar para uma agenda competitiva. Legal. Maria Fernanda, gostaria de agradecer sua disponibilidade em bater esse papo com a gente, em falar um pouco mais sobre o Pacto Global da ONU e os ODS, né, o que impactam, né, de forma direta e indiretamente em nossas vidas. Muito obrigado. Obrigada a você, Paulo, foi um prazer.